Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 26 de maio, nós vamos meditar de Jó, do capítulo 38 ao capítulo 42. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Chegamos ao final do livro de Jó. E para mim é uma das partes mais extraordinárias, porque nesse momento Deus fala com Jó. Talvez se Jó fosse testemunhar, o ápice do testemunho dele não seria tudo aquilo que foi restituído a ele, mas o privilégio que ele teve nesse particular com Deus, né? E nós vamos ver toda a grandeza, toda a soberania de Deus manifesta aqui nesses capítulos aqui de Jó. Olha só, depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Então imagine a cena, né? Os 4 amigos de Jó, Eliú, que estava calado, que agora abriu a boca e não queria mais parar de falar, todos eles, os 4 amigos, pararam. Imagine Jó diante dessa, né, dessa manifestação de Deus, né? Então eu tento imaginar quão grande foi esse momento para a vida de Jó. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento, quem lhe pôs por medida, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre os que estão fundados as suas bases, com quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites, e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás, e não mais adiante. E aqui se quebra o orgulho das suas ondas. Acaso, desde que começaram os teus dias, desde a ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz. O braço levanta para ferir, se quebranta. Acaso encontraste nos mananciais do mar ou percorresse os mais profundos do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou vistes estas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-me o que sabes. Onde está o seu caminho? Para a morada da luz. Ou quando as trevas, onde é o seu lugar? Para que conduza os seus limites e discirna as veredas para a sua casa. Tu sabes porque nesse tempo eras nascido e porque é grande o número dos teus dias. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva que eu tenho até ao tempo de angústia, até o dia da peleja da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem
abriu os regos para o aguaceiro, o caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra onde não há ninguém e no ermo em que não há gente, para descendentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá luz à geada do céu? As águas ficam duras como pedra e a superfície da profundeza se torna compacta? Ou poderás tu atar as cadeias de 7 estrelas ou soltar laços de Orion? Ou fazes aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com os seus filhos? Aqui ele está falando das constelações, das estrelas. Sabes tu as ordenanças do céu? Pode estabelecer as tuas influências sobre a terra? Podes levantar a tua voz até a nuvem para que a abundância da água te cubra? Ou ordenarás aos relâmpagos que caiam e diga, eis-nos aqui? Quem pôs sabedoria nas camadas da nuvem, ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens, ou os odres dos céus? Quem os pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Caçarás porventura presa para a leoa, ou sacudirás a fome do leãozinho, quando se agacham nos covis e estão na espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? E aí no 39 ele continua. Sabes tu o tempo em que as cabras montanesas têm os seus filhos? Ou cuidaste das corças quando dão 2 crias? Por que contar os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem os seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto e saem e nunca mais tornam-se para elas. Quem despediu livre o jumento selvagem? Quem soltou as prisões dos asnos velozes e a qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradia? Ri-se do tumulto da cidade, não ouve os muitos gritos dos arrieiros? Os montes são o lugar do teu pasto e andas à procura de tudo o que está verde. Acaso quer o boi selvagem servir-te, ou passará ele a noite junto à tua manjedoura? Porventura podes prendê-lo ao sulco com cordas, ou gradará ele os vales por ti? Confiarás nele por ser grande a sua força, ou deixará o seu cuidado o teu trabalho? Fiarás dele que te traga para casa o que semeastes e recolhe a sua eira? O avestruz bate alegre as asas, acaso porém tem asas e penas de bondade? Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode esmagar, ou de que pode pisá-lo os animais do campo. Trata com dureza os seus filhos como se fossem seus, como se não fossem seus. Embora seja em vão o seu trabalho, ele está tranquilo, porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Mas quando de um salto se levanta para correr, ri-se o cavalo e o seu cavaleiro. Ou dás tu força ao cavalo, ou revestirá o teu pescoço de crina? Acaso fazes pular como um gafanhoto terrível e fogoso, respirar das suas ventas?
escava do vale, folga a sua força e sai ao encontro dos armados. Ri-se do terror e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Sobre ele chocalha e aljava, flamega e lança, e o dardo de fúria e ira devora o caminho, e não se contém ao som da trombeta. Em cada sonido da trombeta ele diz: avante! Cheira de longe a batalha e o trovão dos príncipes o alarido. Ou é pela tua inteligência que voa o falcão, estendendo as asas para o sul, ou é pelo teu mandado que te remota a águia e faz no alto o seu ninho, habita no penhasco onde faz a sua morada, sobre o cume do penhasco em lugar seguro? Dali descobre a presa, seus olhos à vista de longe. Seus filhos chupam o sangue onde há mortos, ela aí está. E aí no 40, disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censura contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a resposta de Deus? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderei eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez que falei, e não replicarei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Acaso anulará tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Os teus braços como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele o faz? Orna-te, pois de excelência e grandeza, e veste com majestade e glória. Derrama torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e o abate. Olha para todo soberbo e humilha. Calca os pés do perverso no seu lugar, cobre juntamente com pó e encerra o rosto no sepulcro. Também eu confessarei ao teu respeito, que a tua mão direita te dá vitória. Contemplas agora o hipopótamo, que eu criei contigo, que come a erva como boi. Sua força está nos lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro, os tendões da sua coxa estão entretecidos. Os ossos são como tubo de bronze e o seu arcabouço como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos feitos de Deus, que o fez e o proveu de espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo dos lotos, no esconderijo dos canaviais e da lama. Os lotos cobrem as suas sombras, e os salgueiros e os ribeiros o cercam. Se um rio transborda, ele não se apressa, fica tranquilo, ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Fica tranquilo. Acaso pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe meter um laço pelo nariz? Podes tu, com anzol, apanhar um crocodilo? Né? Em algumas versões está como Leviatã. Ou lhe travar a língua com uma corda? Pode meter-lhe no nariz uma vara de junco ou furar-lhe as bochechas com um gancho? Acaso te fará muitas súplicas ou falará palavras brandas? Fará ele acordo contigo ou torná-lo-ás por servo para sempre? Brincarás com ele como se fora brincado com um passarinho? Ou tê-lo
has preso a correia para as tuas meninas? Acaso os teus sócios negociam com ele ou repartirão entre os mercadores? Então ele está falando sobre, né, a força desse animal, né, que em algumas versões está como crocodilo, em outras está como leviatã. Ele diz assim: eis que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derribado só em vê-lo? Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante dele? Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuí-lo? Pois o que está debaixo de todo o céu é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. Quem lhe abrirá as vestes do dorso, ou quem penetrará a couraça dobrada? Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois à roda dos seus dentes está o terror, e as fileiras da escama são o seu orgulho. A tal ponto, uma se chega à outra, que entre elas não entra nem o ar. Da sua boca saem tochas, faísca de fogo saltam dela, e das suas narinas procede fumaça. Do seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero. E ele continua falando, né? O seu coração é firme como uma pedra, firme como mó de abaixo. Levantemo-nos, tremam os valentes quando o irrompe. Fica como fora de si, se o golpe da espada o alcança, de nada vale, nem da lança, nem do dardo ou da flecha. Para ele, o ferro é palha e o cobre pau podre. A seta o não faz fugir, e a pedra das fundas se lhe torna um restolho. Então, quando você começa a ver Deus falando a respeito, né, desse monstro dos mares, você para pensar como seria esse animal, que não, talvez um crocodilo que a gente tem a menção, né, dos desenhos, do que a gente vê no zoológico, né, é um animal muito superior, mas não me admira a força e a grandeza desse animal, porque acima dele há o Todo-Poderoso, né, e aí nós vamos ver que no versículo 33, Deus fala que na terra não tem igual a ele, pois foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo o que é alto. É rei sobre todos os animais orgulhosos. E aí, nós vamos ver a confissão de Jó no capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei o que eu não entendia, pois maravilhoso demais para mim são coisas que eu não conhecia. Escuta, pois, havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E aí nós vamos ver que agora Deus vai, né, mover a atenção dele para os amigos de Jó. Olha só. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó.
Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e fará ele holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo as vossas loucuras. Porque vós não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então ele repete isso por 2 vezes. Então foram Elifaz o Tematita, Bildade e Zofar, e fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. E aí Deus vai restaurar a sorte de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe dobro de tudo quanto antes possuía. Aí vai lá em Jó primeiro para você ver o que ele possuía. Ele não teve a restituição só daquilo, ele teve o dobro daquilo que ele tinha. Então vieram a ele todos os seus irmãos, irmãs e todos quantos o conhecia, comeram com ele em casa, se condoeram com ele, consolaram de todo o mal que o Senhor havia lhe enviado. Olha só, o Senhor havia enviado. Cada um lhes deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Ou seja, 10 filhos no total. Chamou o nome da primeira Gemima, da outra Késia e da outra Querem-Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos, né? Então, ou seja, naquela época, muitas vezes a herança era destinada somente ao primogênito e ele fazia ali a distribuição, pois aqui Jó deu herança também às suas filhas. E aí, depois disso, viveu Jó 140 anos e viu seus filhos, suas filhas, seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto em dias, né? Então, quando veio a desgraça, Jó tinha 70 anos, né? Então, ele, além dos 70 anos, ele viveu mais 140, ou seja, ao todo, Jó viveu 210 anos, né? Então, olha que coisa linda, ele viveu mais do que Terá, pai de Abraão, que viveu 175, né? Terá, pai de Abraão, viveu 205 anos. Então, nós vamos ver que agora nós vamos entrar em Salmo, né? Em Salmo 90 nós vamos ver a redução dos anos dos homens. Eu quero te fazer um convite muito especial. Vamos aprender muito com Salmos. Eu quero que você convide mais alguém para estar conosco no livro de Salmos. Salmos é uma riqueza. Nós vamos aprender, ler Salmo e orar os Salmos. E eu quero também compartilhar mais do que uma versão bíblica, não é? Eu uso a RA, algumas vezes eu uso a versão transformadora, mas quero também trazer um pouquinho da versão A Mensagem. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o meu coração, nosso coração, a nossa vida, nos rendendo a Ti, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.